Capítulo 25. Assim que terminou o jantar, Ricardo refugiou-se em seu quarto. Havia acabado de vender a propriedade da qual fizera seu lar junto com Emily e Cíntia, localizada perto da mansão dos pais. Embora a princípio resistisse à ideia, Ricardo fora convencido pela mãe de que a casa trazia recordações inúteis e dolorosas. Sem saber ao certo o que pensar, ele afinal cedera. Quando abriu a porta do quarto, deteve-se e olhou para o aposento de hóspedes, onde estavam as caixas com que haviam trazido da casa vendida. Ricardo, sem conseguir desfazer-se de tudo, pedira que embalassem o que restara para selecionar com calma e avaliar o que desejaria conservar. Foi até lá, fechou a porta e devagar, quase receoso, abriu a primeira caixa. Retirou algumas roupas de Emily que ainda tinham seu perfume e levou-as até o rosto, tocando-as com suavidade. Lágrimas brotaram de seus olhos. Ele respirou fundo, procurando controlar-se, mas não pôde impedir que as lembranças se precipitassem uma após outra em sua mente. Recordou o primeiro encontro em Paris. Emily possuía uma energia e uma espontaneidade que o tinham envolvido de imediato. Além do mais, era muito bela. Lembrou-se de como ficara inebriado pelo perfume que usava, o mesmo que sentia agora em suas roupas. Aquele primeiro contato fora inesquecível para ele, e embora voltasse logo depois para a Espanha, não pudera mais tirá-la da cabeça. Seus olhos cor de mel o haviam acompanhado e ele tivera de retornar para vê-la. Agora, pesadas lágrimas lhe desciam pela face. Recolocou as roupas na caixa e então abriu outra. Tirou de dentro uma fotografia do casamento deles. Emily estava linda e radiante, como se aquele fosse o dia mais feliz de sua vida. Olhou o próprio rosto na fotografia e relembrou a imensa felicidade que igualmente sentia. Tal contentamento somente se repetira ao nascer Cíntia, alguns anos mais tarde. Deixou a fotografia de lado e abriu outra caixa. Eram cartas dele para Emily, do período de namoro. Pôs-se a lê-las e a rememorar a desmedida paixão que os unira. Em uma delas, contava a namorada que estava enfrentando algumas dificuldades para convencer a família a aceitar o casamento, assegurando que iria solucionar os problemas. Após ler várias páginas, já envelhecidas pelo tempo, Ricardo ergueu os olhos e suspirou fundo, como havia sido feliz. Vieram-lhe à mente os primeiros anos do casamento, as viagens, o entusiasmo de Emily ao conhecer os Estados Unidos. Depois, o instante em que ela lhe contara que estava grávida, quando a erguera no ar, girando-a com alegria esfuziante. A gravidez, conquanto agitada, fora para os dois uma fase de ventura e sonhos. No dia do nascimento de Cíntia, ele sentira como se estivesse conquistado tudo aquilo que queria ou de que precisava na vida. A recordação dos bons momentos o fazia voltar ao passado como se os visse outra vez. Envolvido pela emoção, abriu todas as caixas, uma após outra, e em cada uma encontrava pedaços de sua história, de sua vida, de sua felicidade e de seus projetos, que agora estavam perdidos por completo. Por fim, olhou aquelas caixas abertas e remexidas, como seus sonhos e planos, e chorou amargurado pela perda de tudo em que depositara suas esperanças. Lembrava-se de Emily feliz ao seu lado, mas também das crises que se tornavam cada vez mais frequentes depois do nascimento da filha. No começo ele escondera da família, porém as crises se repetiam tanto que não pudera mais ocultar o que se passava. Veio-lhe à memória a reação da mãe quando pela primeira vez vira Emily,
com aquele comportamento estranho, gargalhando pelos corredores da mansão e depois desfalecendo, entregue a torpor e sonolência incontroláveis. Ricardo fechou os olhos e pôde sentir novamente o chão sumir-lhe dos pés, como em seguida daquela crise. As lembranças estavam tão vivas que era como se estivesse ainda ouvindo a voz da mãe. Há quanto tempo isso acontece, Ricardo? Não sei. Vamos, conte-nos, há quanto tempo? Desde que Cíntia nasceu, só umas poucas vezes, agora é que está ocorrendo com maior frequência. Temos de fazer alguma coisa, não podemos deixar que isso continue. Mãe, Emily é minha esposa e eu a amo. Tenhamos paciência, por favor. Vou encontrar uma forma de ajudá-la. Deve haver um meio de ela melhorar. Sua esposa é doente, Ricardo. Deveria interná-la já em um hospício e... Nem pense nisso, mãe. Nunca mais repita isso, entendeu? Amo minha esposa e vou auxiliá-la, custe o que custar. Você envergonha nossa família, Ricardo. Sabe que nenhum de nós jamais teve qualquer problema mental ou desse tipo. Contamos com toda a consideração e o respeito da igreja e temos sido, ao longo das gerações, exemplo para toda a comunidade. E agora, vem você e coloca no seio de nossa família uma mulher mentalmente desequilibrada. Emily não é doente, ela está cansada, só isso. Talvez tenha sido a maternidade. É uma situação nova e pode ter influenciado, não sei. O que sei é que ela é esposa amorosa e mãe dedicada. Depois dessa conversa, Ricardo contratara Dr. Francisco, convencendo Emily a tratar-se com um médico de confiança da família, que tinha experiência com pessoas que apresentavam desequilíbrios mentais. Francisco era adepto das correntes científicas que vicejavam na Europa inteira e traziam nova luz sobre esse gênero de doenças. Embora Dona Isabel insistisse para que ela fosse imediatamente recolhida a um convento. Ricardo relutava. Queria que antes a esposa recebesse cuidados médicos. Apesar do tratamento, os problemas haviam persistido. Na festa anual, Emily tivera uma crise grave e mais demorada, agredindo Cíntia diante de convidados ilustres, como alguns membros do clero. Assustara a todos, inclusive a ele próprio. Parecia-lhe estar diante de outra pessoa e ficara apavorado. Abalado e receoso, e admitindo que mesmo assistida ela não melhorava, Ricardo começava a considerar a hipótese de enviá-la a um mosteiro para tratamento em reclusão. Pouco tempo depois, sobreviera a tragédia. Ela tentara envenená-lo e também a filha em sua própria casa. Fora insuportável. A evidência do perigo que a esposa representava o impedira de fazer qualquer coisa. Na manhã seguinte, após interná-la, Isabel a acusara legalmente por tentativa de homicídio. Ricardo resistira, mas fortemente influenciado pela mãe, acabara cedendo mais uma vez. Logo, a notícia se espalhara, e no dia seguinte à internação, os principais jornais da Espanha divulgavam o fato. Abalado pelas recordações, Ricardo recolocou tudo no lugar, fechou as caixas e saiu do quarto, trancando a porta atrás de si. Foi até o quarto da filha e entrou. Aproximando-se da cama em silêncio, observou-a dormir com serenidade. Ajeitou as cobertas e beijou-a na testa. Cíntia era o único consolo que lhe restara. Ele estava confuso com o que acontecera, sem saber que rumo dar à própria vida. Só Cíntia lhe trazia alegria e esperança. Voltou para seu quarto, sentindo-se amargurado e traído pela vida. Por que se apaixonara por uma mulher que lhe trouxera tantos problemas? A mãe o acusava de envolver a família em escândalo, e já não admitia que se pronunciasse o nome de Emily naquela casa.
Por vezes, ele admitia o ultraje que a expusera à família e se arrependia de a ter desposado. Muito tarde, e ainda invadido pela emoção causada por aquelas lembranças, Ricardo adormeceu.